E neste domingo passado, dia 7 de fevereiro, foi aplicada a segunda prova do Enem Digital, referente ao ano de 2020. Mais uma vez, a taxa de abstenção foi destaque, ficando em cerca de 70% dos habilitados a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio. Sobre este assunto, eu converso aqui em nossos estúdios, ao vivo, com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano. Olá, deputado, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Muito bem, que até agora não dei a Covid, estou escapando dela, viu? Melhor escapar fedendo que morrer cheiroso, hein, deputado? Deputado, vamos olhar aqui para a nossa educação brasileira como um todo. Nós tivemos uma taxa muito alta dos faltosos, cerca de 70% das pessoas habilitadas não participaram da segunda etapa do Enem. Olhando para esse dado, que é realmente um dado bastante alarmante, o senhor propôs também, na realidade, uma suspensão de um prazo que daria continuidade ao Enem. Explica para a gente, deputado, por gentileza. Pois é, Lívio. O Enem foi concebido como um modelo moderno e mais democrático de seleção das pessoas para o acesso à universidade. Antes a gente tinha aqueles vestibulares isolados, não é isso? Bom, mas esse ano o Enem mudou de natureza, está se tornando um instrumento de exclusão. O MEC foi avisado. O ano passado houve um movimento muito grande, já propondo que as provas fossem adiadas para maio. Não aceitou, levou adiante o resultado esse que você falou. Na versão impressa, que foi no dia 17 e 24 de janeiro, até 55% de não comparecimento. Sim. E agora, na versão digital, pronto, estourou tudo, chegou a mais de 70% de não realização das provas. Então, é uma minoria que fez. Preocupado com isso, eu, junto com demais deputados do núcleo da educação do PT no Congresso, nós apresentamos uma representação junto ao Ministério Público do Direito do Cidadão, a Procuradoria Federal do Cidadão, para que ela impetre uma ação com o fim de suspensão imediata desta prova que está prevista para o próximo dia 23 e também 24, seja adiada por um momento em que a Covid já esteja em baixa, com mais pessoas vacinadas, com mais protocolo de distanciamento, e que todos que não fizeram as provas até aqui realizadas possam fazer. Acho que isso repõe o Enem na posição que a gente quer que ele fique, um instrumento moderno e democrático de seleção das pessoas para ingressarem na Universidade Brasileira. Mas, deputado, aqui realmente fica uma questão interessante de se debater sobre a entrada de alunos novos às nossas instituições, principalmente as públicas de ensino superior aqui no Brasil. Então, de acordo com essa medida, então nós ficaríamos sem entrada nesse primeiro semestre de 2021? Pois é como você disse, sempre algum prejuízo se tem. E é uma situação muito inédita, não é, deputado? Ninguém esperava a pandemia. Pois é, ninguém esperava a pandemia, já temos um prejuízo muito forte do ano passado em relação à educação, é um setor fortemente prejudicado. Esse sistema da aula à distância, ele reforça as desigualdades sociais, porque muitas pessoas têm enorme dificuldade de acesso à internet. É verdade. Você imagine o que é um estudante acompanhar uma aula pela tela de um celular. Eu acho que eu não entenderia nada. Analisar uma tabela periódica olhando para a tela de um celular. Desafiador. Imagine de que tamanho ficariam os símbolos. Sim. Não é? Então, muito difícil. E agora, essa questão. Ficamos diante de adiar um pouco a entrada na universidade ou reconhecer um Enem em que nem a metade dos inscritos compareceram para realizar a prova, portanto, consagrando uma situação de exclusão, que já vem do ano passado, porque muita gente não teve condição de estudar adequadamente para o Enem. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, deixando, de certa forma, a educação um pouco aqui de lado, vamos falar sobre política, vamos falar sobre os nossos assuntos ligados a Brasília. A Câmara Federal tem um novo presidente. Como é que está o relacionamento do Partido dos Trabalhadores com Arthur Lira? Bom, nós não votamos no Arthur Lira, entendemos que é da democracia, a maioria o elegeu, embora a gente considere que houve muita pressão por parte do Palácio do Karnak, muita concessão de recursos. Palácio do Planalto? Né? Do Palácio do Planalto. O Palácio do Karnak não tem força para pressionar os 513 deputados federais, né? De modo que isso é preocupante. Entretanto, a eleição está feita. Sim. E é da tradição do parlamento a busca do diálogo. O que nós da oposição esperamos é que a pauta da Câmara dos Deputados seja discutida no colégio de líderes, para que a gente possa ter condições de dar prioridade aos temas de maior interesse da sociedade. Me fala um pouquinho também sobre essas prioridades. O Congresso está retornando os seus trabalhos, de certa forma, passo a passo, porque também vive nesse contexto de pandemia do novo coronavírus. Você já tem sessão amanhã, não é isso?
Pois é, a primeira sessão foi a de eleição da mesa, foi presencial. Agora, amanhã já volta para a sessão à distância, não é isso? Remota. Nós, inclusive, vamos discutir se voltamos presencial ou semipresencial, está na pauta de amanhã, assim como está na pauta um ponto muito preocupante e importante. Conte-nos. Que é a autonomia do Banco Central. Lívio, à primeira vista, quando se fala em autonomia de um órgão, parece uma coisa simpática, parece uma coisa democrática. Mas na vida, nem tudo que parece é. E este é um dos casos. Na verdade, não é democrático. O Banco Central tem atribuições muito importantes. Sim. Cuidar da estabilidade monetária para que a inflação não volte, portanto, cuidar da política monetária, cuidar da política cambial, fiscalizar o sistema financeiro brasileiro, que é altamente concentrado, portanto, são funções muito relevantes. Sim, regular a quantidade de dinheiro em circulação. Então, do ponto de vista da política econômica, as funções do Banco Central são tão importantes quanto as funções do Ministério da Economia. E o que é que se propõe? Que o Banco Central não deva mais prestar contas ao Poder Executivo, que é o poder eleito, que a cada 4 anos a população tem a condição de tirar ou manter o governante. Eles querem que os diretores do Banco Central e o presidente do Banco Central tenham um mandato fixo, independente do que eles estiverem fazendo, nem o presidente da República pode retirá-los do cargo. Eu entendo que isso é muito negativo, isso vai reforçar o poder do sistema financeiro. Você está vendo aí que será um ano de debates muito fortes, muito acalorados, lá na Câmara dos Deputados. É também tempo de se debater as reformas necessárias para o nosso país, por exemplo, a tributária? Você acredita que dessa vez vai? Bom, precisa ir. O governo parece que já perdeu interesse pela reforma administrativa, já está na contramão do discurso da campanha, parece que já vai criar mais ministérios ou distribuir para o Centrão, em função da eleição para a presidência da Câmara. Mas a reforma tributária há um interesse de colocá-la em votação, pelo menos em parte. Sim. O sistema tributário brasileiro, Lívio, ele é caótico e onera demais os empresários brasileiros, desde os pequenos até os grandes. São mais de 90 tributos, entre impostos, taxas, contribuições, dá mais de 90. É uma coisa louca. Então, há 2 propostas tramitando, uma na Câmara e outra no Senado. Todas as duas têm uma simplificação, ou seja, reduz a quantidade de tributos através da criação de um imposto sobre valor agregado. Claro. Isto é bom, eu votarei a favor disso. Mas espero que a gente não fique só nisso. Porque o principal problema do sistema tributário brasileiro é o seu caráter regressivo. Porque a maior parte da arrecadação vem dos impostos sobre o consumo e sobre a produção e sobre os serviços. Isso, quem paga são os mais pobres. É preciso taxar mais a renda e o grande patrimônio, e as grandes fortunas. Então eu espero que nós sejamos capazes de atender essa demanda da sociedade e voltar a uma reforma que não só simplifique, mas que também obrigue quem é multimilionário a pagar mais impostos do que quem vive de um salário apertado. Deputado, um dos assuntos de maior interesse neste exato momento da população brasileira diz respeito a um possível retorno do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou a concessão de pelo menos mais 3 parcelas no valor de R$200, um assunto que deve ser discutido ainda amplamente lá em Brasília. Mas o que o senhor defende particularmente relativo a esse assunto? Defendo que volte. Era um dos pontos de pauta, inclusive quando fizemos o acordo com o então candidato Baleia Rossi, foi colocando como uma das prioridades o retorno do auxílio emergencial, ou pelo menos um reforço do Bolsa Família, ampliando o número de famílias e aumentando o valor da contribuição. Porque, na verdade, Lívio, a pandemia está aí, ainda há muitas pessoas com seu meio de vida prejudicado pela pandemia, o número de desempregados na casa de 15 milhões de pessoas, a quantidade de pessoas desalentadas, que nem sequer mais procuram emprego, também aumentou muito. Sim. O número de empregos precários também aumentou. Em função disso, o mundo todo continua praticando o auxílio. Veja só o Joe Biden nos Estados Unidos, um pacote de quase 2 trilhões de dólares para socorrer a sociedade norte-americana. Claro que talvez não dê para ser 600, até isso eu entendo.
mas também 200 estou achando pouco. Porque, aliás, o 200 foi a primeira proposta que o Bolsonaro mandou para o Congresso o ano passado e terminou saindo aquele valor de R$600. Então, é importante que o assunto seja discutido e que o Brasil procure formas de conceder ainda, mais uma vez, o auxílio emergencial. Deputado Merlong Solano, muito obrigado pela sua participação, mas antes de me despedir oficialmente, uma última pergunta. O senhor já está trabalhando de olho em 2022, vai buscar reeleição? Bom, sou petista desde a fundação, estou sempre na arena à disposição do partido e continuo em campo como candidato a deputado federal. Obrigado, deputado. Boa tarde para o senhor, bom trabalho e boa semana, viu? Boa tarde. Tchau, tchau.